Vaidade das vaidades. Vaidade das vaidades, tudo vaidade. Assim começa o livro de Eclesiastes. E hoje você vai entender por quê. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana terminamos de ler a porção de Vayetze. Vamos focar nos parágrafos de 11 a 13 do Zoar. O Zoar começa mencionando um texto do Tanakh, da Bíblia hebraica, chamado Eclesiastes, em hebraico Kohelet. Esse texto, segundo a tradição, foi escrito por Salomão. Então Salomão teria escrito 3 textos, Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Kohelet, e os Provérbios, Mishlei. Muito bem, nesse texto que eu citei, Eclesiastes, o primeiro versículo, logo no comecinho, ele começa dizendo que o mundo todo é vaidade, que todas as coisas do mundo são vaidades. E a expressão que ele usa é essa que vocês viram, vaidade das vaidades, aí ele repete, vaidade das vaidades, tudo vaidade. Bom, se a gente fizer uma conta entre o singular e o plural que ele usa, a gente vai ver que existem 7 termos. Então, vaidade das vaidades, são 3. Vaidade das vaidades, são 6. Vaidade, 7. A palavra vaidade é uma boa tradução, mas não é a única. A palavra hebraica vaidade que o Salomão usa é revel. E revel também significa vapor, ou também significa hálito, o bafo que sai da nossa boca, uma soprada de ar, uma lufada de ar que sai da nossa boca. E essa, na verdade, é a interpretação que o Zohar ensina para nós. Ele diz que o que Salomão está fazendo ao começar o seu livro assim? Ele está baseando o seu livro nos 7 vapores que saem da nossa boca. Esses 7 vapores, segundo a Kabbalah, são a fundação do mundo. O mundo inteiro é sustentado por esses 7 vapores, e em especial o nosso corpo funciona por causa desses 7 vapores. A gente tem dentro do nosso corpo 7 tipos de vapores que vão saindo do corpo e aí o nosso corpo vai vivendo. Para tentar fazer um paralelo, para quem conhece um pouquinho de filosofia chinesa ou medicina chinesa, a medicina chinesa diz que a gente tem uma energia Qi, funcionando, circulando no nosso corpo através dos nossos meridianos. Você tem diferentes Qis, Você pode ter Qi estagnado, Qi fluindo, saindo do rim, saindo do coração, do pulmão, e esses vários tipos de Qi é que mantém o corpo. A Kabbalah diz exatamente a mesma coisa usando o termo revel. Bom, e aí o Sefer Yetzirah, para quem já deu alguma lida, vai talvez lembrar dessa passagem. O Sefer Yetzirah diz que o alfabeto hebraico é dividido do seguinte modo: você tem 22 letras no total, 3 letras são consideradas mães, são Aleph, Mem e Shin, 12 letras são consideradas duplas, então até aí você tem 12 com 3, 15, e as outras 7 que faltaram para fazer as 22 são 7 letras, desculpa, eu falei 12 letras duplas, não, 12 letras simples, e as 7 que faltaram são 7 letras duplas. Essas 7 letras duplas, o que elas significam? São letras que eu posso fazer com 2 sons, por isso que ela tem esse nome dupla. Então um grande exemplo é o bet. O bet com um pontinho dentro, que a gente chama de dagesh, tecnicamente, tem som de B. O bet sem o pontinho dentro, ele vira vet, som de V de vaca. E o que está diferenciando essas duas, então? É simplesmente o vapor, esse revel que sai da boca. Então, o Sefer Yetzirah vai alongar isso, num dos capítulos, ele vai classificar as letras pelo jeito que elas são produzidas. Então você tem as letras bilabiais, as letras lingodentais, lingopalatares. O bet, por exemplo, é bilabial, Você usa os 2 lábios para fazer b, b, e a diferença é como que você deixa passar o som, b ou v. Ela é feita do mesmo modo nos lábios, só que depende de como passa o revel, o vapor, você está criando dois sons. E tudo isso, para que essa discussão toda? Para mostrar, o Sefer Yetzirah fala que é assim que o mundo é construído, a partir destas 7 forças. É claro que sempre que a gente fala do número 7 na Kabbalah, a gente remete imediatamente às 7 Sfirot inferiores, As 6 de Tzeirampin e a 7ª de Malhut, e vai ter correspondência. Mas aqui a gente ainda está falando de um ensinamento prévio às Sfirot, Um vapor que vem antes das Sfirot, que é mais sutil do que as Sfirot.
é um vapor que cria, por assim dizer, as Sefirot. Elas são geradoras das Sefirot, é mais sutil. Então o Salomão, na sua sabedoria, quando ele vai escrever o Eclesiastes, realmente você pode entender o primeiro versículo como uma queixa do mundo, de que tudo é vaidade, vaidade, vaidade. Mas na verdade, o sentido mais cabalístico é que ele está escrevendo aquele livro de Eclesiastes baseado nessas 7 forças. Então ele usa o termo hebraico Hevel, Hevelim, Hevel, Hevelim, Hevel, né? Singular, plural, singular, plural, singular. E aí no total são esses 7 vapores. Então Salomão está pondo ali naquele livro a estrutura do mundo. Aquele livro ele pode ser comparado nesse sentido ao Sefer Yetzirah. Para Kabbalah, o livro de Eclesiastes é um livro que vai te ensinar, ou se você souber ler, né, essa sabedoria que o Salomão tinha de entender a estrutura do universo, a estrutura do mundo, a estrutura do ser humano, né, ligado então a essas 7 letras duplas que o Sefer Yetzirah aborda e analisa. Um Shabbat Shalom a todos.